Oi, gente! Hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês sobre a dinâmica, fazer um combozinho, um vídeo só sobre o tempo linear, o processo da dinâmica, a proposta, né, o propósito da dinâmica, tudo isso num videozinho só, tá? Então, vocês já sabem, que já me acompanham há um tempo, sabe que eu falo muito sobre o multidimensional, né? Que um dos papéis da dinâmica é fazer a gente transcender esse ego humano, né? Então, o ego humano, né? Ele é criado, desenvolvido, esse sistema ego humano é desenvolvido para que a gente possa se manifestar aqui na matéria, no planeta Terra, né? Que é um planeta de terceira dimensão. Então, a gente vive, né, uma boa parte da nossa vida identificados com esse sistema. A gente acha que a gente é esse avatar que a gente está dando vida, né? E quando a gente encontra a nossa contraparte, a gente começa a entender que não, que nós somos algo além. Nós somos o quê? Uma centelha, né? Nós acessamos essa centelha, né? Através do encontro com a nossa contraparte. E aí nós acessamos automaticamente o multidimensional. E começamos a viver paralelamente esse multidimensional. Então, por isso que quando a gente se conecta com a nossa contraparte e existe os espelhamentos e os momentos momentos nós estamos próximos e momentos a gente se distancia, né? Às vezes a nossa chama se distancia de nós, vai viver uma outra vida, né? O avatar dela que ela está inserido, que é esse sistema ego, vai viver, seja uma relação kármica, enfim, vai viver o que precisa viver, que vai surgir ali no caminho dela. Então pode aparecer uma outra pessoa, a sua chama se afasta de você e ela vai viver aquele relacionamento e aí namora, né? Fica alguns anos namorando, fica alguns meses, às vezes até casa, tem filhos e você vai viver a sua vida. E geralmente a chama feminina ela fica com a vida mais estagnada. E por que isso acontece? Porque nós, por estarmos mais conscientes, a gente começa a, de forma inconsciente ainda, identificar o karma. E aí a gente meio que evita, a gente consegue não vivenciar o karma, porque o karma, né, a gente é condicionado a ele entre aspas, né? Porque se você sabe, por exemplo, que você está num relacionamento kármico e você trabalha para se desvencilhar daquilo, você sai, você não vai viver o tempo linear que estava programado para você viver aquele karma, porque aquele tempo linear ele estava programado de acordo com a sua inconsciência. Então, se você está mais consciente, você consegue manipular aquele tempo e sair. E a sua contraparte não, porque geralmente eles não estão tão despertos para isso, mesmo que ele seja espiritualizado, tá? E o oposto também pode acontecer. Você também pode continuar vivendo isso, porque mesmo você sendo espiritualizada, você não está consciente o suficiente para compreender que você não precisa viver aquilo daquela forma, tá? Então, quando a gente encontrou a nossa parte, que a gente entrou nesse multidimensional, e, enfim, cada um vai viver a sua vida, nós... Peraí, minha filha, minha cachorrinha aqui me pedindo no colo, vem. Quando a gente entra nesse multidimensional, a gente começa a viver isso, começa o quê? O nosso sistema ego, ele começa a tentar criar mecanismo para que você não vá para esse multidimensional, para que você permaneça nessa terceira dimensão, né? E aí e existe um duelo ali, e aí esse ego, ele começa a querer o quê? Validações, ele começa a querer puxar a dinâmica para 3D, para enquadrar a dinâmica, né? No padrão de terceira dimensão. Vem, quer colo, vem, senão você vai ficar chorando. Ai, me te põe aqui. E aí, o que as chamas femininas, é muito importante que elas trabalhem? As crenças limitantes e o padrão de relacionamento da 3D, né? Por quê? Porque o que atrapalha a relação com a nossa contraparte são esses programas que rodam no automático no nosso sistema, que são as crenças limitantes, a crença de certo e errado, né? Porque nós aprendemos
isso, tanto no catolicismo, né, na criação evangélica, e até no próprio espiritismo, né? Até na própria espiritualidade nós aprendemos coisas que dentro da dinâmica a gente vai precisar desconstruir. Isso é muito importante, gente, tá? Porque, olha, se tem uma coisa que eu sempre tive, né, em mim, foram princípios. Só que esses princípios, eu percebi hoje que esses princípios, ele não vem baseado no princípio da sociedade, e sim na minha verdade. É a verdade. O que são os princípios? A gente não deve trair. Claro que a gente não deve trair. Então, dentro do meu princípio, eu nunca, jamais trairia alguém. Eu, Renata, entende? Então, é claro que quando eu entrei na dinâmica, eu já estava separada, né, do meu casamento. Mas se eu não tivesse, com certeza eu não viveria a dinâmica sem falar essa verdade, sem compartilhar essa verdade com o meu antigo companheiro. Eu não viveria, porque isso é uma coisa minha, né? Isso é enfim, é um princípio que eu carrego da verdade, independente disso ser certo ou errado, né? Eu não conseguiria viver essa história, de forma oculta, mesmo que eu não me envolvesse com a minha contraparte, porque a gente pensa que traição, né, ela só acontece quando a gente se envolve fisicamente. Não, gente, para o universo, não. Para a sociedade, sim, mas para o universo, não. A partir do momento, nós traímos o tempo inteiro, entende? Porque o nosso pensamento, ele é muito rápido. Então, quando você olha uma pessoa e você já deseja essa pessoa, isso já é considerado para o universo, vamos dizer assim, uma traição, porque o universo não vê dessa forma. Quem vê somos nós. Então, se a gente está inserido numa sociedade em que pensa dessa forma, vivendo isso, né, de forma universal, nós já estamos traindo, porque tudo começa através do pensamento. As ações é apenas a materialização daquilo que já está acontecendo, mesmo que na mente, porque o universo ele é mental, né? Então, é isso que a gente está começando a entender nessa transição de 3 para 5D, que a verdade, ela começa dentro de nós, para depois se materializar aqui fora. Então, mesmo que você não materialize uma traição aqui fora, você já vive essa traição dentro de você. E não é para que você se culpe, é para que você comece a trabalhar a verdade, para que você comece a ser coerente com o seu mundo interno, com o seu mundo externo, com o seu mundo interno. Então tem que haver o quê? Um alinhamento entre mundo interno com o mundo externo. Você tem que viver aqui fora exatamente aquilo que você vive dentro de você. Porque se você não vive aqui fora o que você vive dentro de você vive na mentira, né? Pelo menos aquilo que você deseja viver, a sua verdade mais profunda. E trabalhar na cura daquelas situações que você carrega dentro de você, que não faz bem para você e que você também não materializa aqui fora. Que bom, né? Nesse lado, que bom que você não materializa aqui, porque seria um caos muito maior, né? Mas isso não significa que você precisa o quê? Limpar, que não precise limpar isso dentro de você. Então, a dinâmica, ela vem nos tirar desse tempo linear, dessa ilusão do tempo. A dinâmica vem nos ancorar no aqui e agora, porque só existe o aqui e agora. Você estando nesse corpo físico ou fora dele, você vai sempre estar no momento presente. O tempo realmente é uma ilusão. O tempo terrano é uma ilusão, ele é um momento que nós estamos inseridos, mas que a gente pode ter consciência desse tempo, ou seja, daqui, vamos supor que eu morra com 100 anos, né? Se Deus quiser. Esse sistema, ele vai durar 100 anos. O sistema. Mas a centelha que dá vida a esse sistema, ela sempre existiu e sempre vai existir. E ela sempre vai estar no presente, não importa em qual planeta ela esteja. Então, aqui no planeta Terra, a gente está aprendendo isso, o tempo não linear.
viver o aqui e agora. Por isso que dentro da dinâmica acontecem esses fenômenos. Você fala com a tua chama hoje e a tua chama só vai te responder daqui a uma semana, daqui a um mês, e às vezes ela só volta a falar com você daqui a um ano. E aí o ego não entende isso. Por quê? Porque o ego é imediatista. O ego, ele quer tudo na hora que ele quer. E o tempo natural da vida, que é o tempo que compõe a própria natureza, o tempo das árvores, o tempo das flores, enfim, da colheita, do plantio, é um tempo natural. E a dinâmica, a gente vive a dinâmica nesse tempo natural. E o ego não entende isso. Então, qual é o meu papel aqui? É fazer com que vocês, ajudar vocês a dissolver esse ego que está conectado ao tempo linear. 7 dias por semana, 365 dias por ano, 24 horas por dia, né? É fazer você se desidentificar desse tempo linear, ao invés de você ficar querendo enquadrar a dinâmica nesse tempo linear. Então, tudo que é validação fora, a gente vive isso na dinâmica, né? A gente busca por confirmações da dinâmica. O ego fica buscando, porque o que o ego vive dentro da dinâmica é espiritual, e para ele isso é novo, porque o ego, ele é linear, ele vive na 3D, né? Na 3D e 4D, e a gente entra na dinâmica e a gente acessa dimensões superiores. O ego não entende isso, então ele fica tentando linearizar a dinâmica. E é nessa que você, eu, todos nós, precisamos estar atentos para não cair nessa cilada do ego. Ficar querendo validar o tempo inteiro o ego, ficar querendo confirmar o tempo todo o que o ego quer saber, é aprender a viver no tempo natural. Então, por exemplo, o universo, ele não tem nenhum problema em responder, em trazer respostas para as nossas questões, de jeito nenhum. Ele faz isso, mas a gente tem que saber perguntar. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou numa dinâmica de chama gêmea, o ego, ele já quer saber, né? O nosso ser, ele já quer saber através do ego. Será que eu estou numa dinâmica de chama gêmea? Você está colocando uma dúvida no ar. Mas se você fala assim, universo, eu estou numa dinâmica de chama gêmea, me responde. Eu quero resposta. O universo vai te trazer. Só que entenda, o universo ele vai te trazer não necessariamente você indo buscar a resposta. Aprenda a esperar o tempo natural. O universo vai trazer, como ele sempre traz, através de mensagens, através de um story meu que você vê, através de um vídeo que você vê até de outras pessoas, claro, também. O universo ele traz respostas de forma indireta, na qual você sente que essa resposta é para você. É diferente, isso é o seu ser recebendo resposta. Agora, quando é o ego vai atrás, querendo na hora que ele quer. E as chances dele ter uma resposta errônea, não que o outro faça isso propositalmente, mas é porque você foi no ego. E a resposta vai vir no ego. E o ego é o quê? O ego é mentiroso. O ego é falso. Ele não é real. Então, quer ter respostas verdadeiras, quer receber respostas verdadeiras, busque perguntar com a sua verdade. Queira saber e aceite quando o universo te trouxer as respostas, porque o ego ele rejeita a verdade. Quantas vezes você já pediu um sinal para o universo te deu vários sinais e assim mesmo o teu ego não se conforma. O teu ego ele quer uma resposta de ego, para ele poder aceitar, e assim mesmo ele vai aceitar por alguns momentos. Depois ele vai entrar de novo na dúvida e ele vai ficar buscando. É por isso, por exemplo, que eu não confirmo dinâmica. Porque a dinâmica ela não é para ser confirmada, ela é para ser aceita. É o famoso aceita que dói menos.
Porque vira um vício, é igual você querer saber a sua origem cósmica. Se você fica procurando aqui uma leitura de registro acástico aqui, qual é a minha origem cósmica? Aí um trabalhador, né, um terapeuta acessa uma das, porque nós temos muitas. E aí ele fala, a sua é felina. Aí você vai no outro que também faz um trabalho, que também vai acessar alguma coisa, você quer saber minha origem cósmica, aí você é um Blue Wave. Você é um arcturiano, você vai ficar nessa. Gente, a gente já teve tantas vidas, em tantos planetas, nós temos todas as raças. Agora, é você dentro de você, você sabe com qual origem cósmica você mais se assemelha. É aquela que te toca, é aquela que você tem mais afinidade, entende? Então, você vai considerar aquela que você sente afinidade, porque vai falar para mim, por exemplo, né, um exemplo, que ninguém gosta do reptiliano, porque é uma raça que a maioria é negativada, mas existem muitos reptilianos que já estão na luz. Ah, você foi reptiliana, você não quer essa. Essa você ignora, mas você já viveu experiências como reptiliano. E você não se identifica com essa, você ignora essa. Você vai ficar com aquela que você sente afinidade. Então entenda como é que funciona, como é que é o ego. Então o ego ele vai ficar querendo validar. Então para que você quer saber quanto é a sua origem cósmica? Fique com aquela origem que você se identifica. Com aquela família que você sente mais conexão. Ah, eu sinto com várias. Fique com várias. Eu sinto com uma, com duas. Fique com uma, com duas. Ah, eu não sinto com nenhuma. Você não vai ficar com nenhuma. Então, o nosso papel aqui é sair dessa mente linear. E se você ficar alimentando esse ego, vou ver no tarô se é minha chama. Vou confirmar ali se é minha chama. Você fica confirmando a vida inteira e nunca aceita que você está vivendo um processo. E quando você aceita, pode acontecer o que for que você não tem mais dúvida. Você pode ficar 1 ano, 2, 5 anos sem olhar na cara da sua contraparte, mas você não vai ter dúvida. Por quê? Porque você já aceitou. E aí o ego não tem nenhum poder mais sobre essa dúvida. O ego não tem poder porque você já aceitou. Então você aniquilou essa dúvida, então o ego não vai ficar usando dúvida para ficar te atormentando para confirmar a dinâmica. Então, veja bem, essa agonia que o ego fica, porque quando a gente entra na dinâmica, principalmente no começo, o universo fala com a gente, como é que se fala a palavra, meu Deus? Quando a gente entra em dinâmica, o universo conversa com a gente descaradamente. Sinais, sincronicidades, o ego fica louco. Isso é o universo, isso é o tempo, isso é a natureza. Você está em conexão direta com a natureza, o ego pouco está interferindo. Ele fica interferindo ali quando você começa a querer. Não é possível. Ai, não é possível. Aí o ego começa a nadar na merda ali, querendo achar explicação, resposta. Entende? Mas o universo já está ali, sincronicidade, você sonha com a chama, você encontra com a chama no astral, você sonha com aquilo que ainda vai acontecer, você sonha com aquilo, entendeu? Você fica vivendo a realidade paralela, o universo traz borboleta, traz pássaro, você olha para uma planta e vê que aquele galho está se movendo e dando um tchauzinho para você, e você, meu Deus, eu tô ficando louca, eu tô olhando aquela planta se mover, eu estou vendo que ela está, parece que ela está me dando tchau, não, ela está te dando um tchau. Só que antes você não percebia que ela era capaz disso porque você estava presa totalmente 100% no tempo linear. O universo ele se comunica o tempo inteiro. Somos nós que não conseguimos enxergar a comunicação. Quantas vezes você já andou na rua e vê os passarinhos abrindo caminho para você? Você nunca reparou antes? Mas eles fazem isso. Mas quando você está em dinâmica, você percebe, você vê. Por quê? Porque você está acessando o plano energético. Você está acessando a verdade por trás daquilo que os olhos lineares não conseguem enxergar. E o ego tentando puxar você para 3D burra, que eu chamo ego burro, né? 3D é burra. 3D é burra. Olha, o que é isso? Isso é só uma flor. Mas o que aquela flor quer dizer? Porque tudo tem informação. Tudo tem informação.
Só que quando você tá nesse êxtase da dinâmica, você sabe o que cada coisa quer dizer, você sabe o que a natureza tá falando, os pássaros piam aqui, você... Gente, vou contar uma coisa louca pra vocês que aconteceu quando eu estava, antes de entrar na dinâmica, né? Aqui em cima da minha casa, bem na telha, na pontinha da telha que fica na varanda do meu quarto, tem um espaço onde tem a calha, né, para cair a chuva, que é um buraquinho ali na ponta da telha. Então os passarinhos costumam fazer ninhos ali. E geralmente são aqueles canários da terra. São lindos, né? Eles têm um canto muito bonito. Tem pessoas até que engaiolam eles, então, do canto deles ser tão bonito, né? Então eles faziam ninho ali, fazem ninho ali. E teve uma vez, eu sempre ficava escutando os filhotinhos gritarem, né? 5 horas da manhã, 5 e pouca da manhã, eu acordava com aquele som dos filhotinhos pedindo alimento. E os pais, pi, 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 né? Piando ali, indo buscar alimento e trazendo. E eu sempre achava aquilo uma delícia, até que um dia, quando eu estava perto de entrar na dinâmica, eu percebi os pássaros gargalhando. Eu achei, meu Deus, eu tô ficando louca. Eu percebi que eles estavam gargalhando um pro outro. E eu contei isso até pra minha filha. Minha filha ficou assim, mãe, que loucura. Eu falei, mas eu juro pra você, eles estavam sorrindo um pro outro. Eles sorriam um pro outro. Ou seja, eu acessei a linguagem dos pássaros. Que aos meus ouvidos de 3D, eles estavam apenas piando. Mas eu acessei eles se comunicando. Então a dinâmica faz isso, gente. Parem de ficar puxando para 3D. Viva esse multidimensional e aproveite esse momento para aflorar a sua sensibilidade. Porque depois que você entra nesse campo, né? Nesse campo espiritual, energético, que você começa a perceber com essa clareza, é onde você começa a desenvolver a sua sensibilidade. E aí você começa a se desidentificar da 3D e aí pronto, você não tá mais preso na Matrix. Você vai se ver preso em alguns momentos, mas você vai saber como sair. Não, peraí. É aqui agora. É o tempo não linear, não é o tempo do relógio, é o tempo da natureza. Observar a natureza e se integrar cada vez mais a ela. Para você viver o que é a própria natureza, as árvores, as plantas, os pássaros, os animais, eles vivem isso. Eles não vivem um tempo como a gente, eles vivem o tempo da natureza. Nós, humanos, perdemos esse tempo e a gente precisa voltar para esse tempo natural, para que a gente volte a ser mestres de nós mesmos. Então, é muito importante isso. Parem de ficar querendo validar o ego de vocês. Não viva a dinâmica na mente. A dinâmica ela é para ser vivida no corpo. É por isso que a gente sente tanto. Porque o corpo, nesse sistema ego composto pelos 4 corpos, o corpo é o único corpo que está no momento presente. Porque o nosso corpo emocional está vivendo as memórias de vidas passadas. A gente sentindo as dores dos nossos ancestrais. O corpo mental está preso no passado ou preocupado com o futuro. O único que está no aqui e agora é o corpo físico. Então, dinâmica é para você sentir e viver no físico. É aqui e agora. É esse corpo que te ancora no aqui e agora. Num planeta de terceira dimensão, onde existe um tempo linear. Então, é ir para o corpo. É ir para o sentir. O teu corpo te mostra. Então, busque as respostas dentro de você. Faça sim. Os trabalhos de limpeza é para poder desobstruir o seu campo, para você acessar a sua verdade. Então, imagina que você está preso dentro de uma caixa de concreto. E aí você liga para alguém e fala: quebra para mim de fora para dentro esse muro para que eu consiga sentir melhor. E aí alguém vai e vai quebrando para você enquanto você vai sentindo. É isso que muitos trabalhos energéticos, inclusive o que a mesa multidimensional arcturiana faz. Eu não uso a mesa para validar se você está em dinâmico ou não. Não interessa para mim isso e muito pelo contrário, né? Isso para mim não interessa de jeito nenhum, porque o meu trabalho aqui é fazer você entrar no tempo natural e sair da validação do ego.
Então, o meu papel é te tirar da mente, é te trazer para o corpo, é te trazer para o sentir, para o seu ser. Porque aí sim você sabe a sua verdade, você vai saber como agir, a hora que agir, porque qual é a hora que você vai agir? Não é a hora do relógio, é o tempo da natureza. E aí você vai entender que a dinâmica acontece no tempo natural, não no tempo linear, não no tempo do relógio. Por isso que é estranho para o nosso ego isso. Então vocês precisam alcançar isso para que vocês saiam da dor e do sofrimento. Principalmente do sofrimento, porque a dor você vai sair depois que você atravessar o sofrimento. Tá bom? Então é isso, gente. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E se vocês precisarem da minha ajuda, o contato está na descrição do vídeo, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima.